Olá pessoal, eis que Loriel Rocha realiza uma crítica ao livro O Jardim das Aflições do professor Olavo de Carvalho. Bem, de fato não é tudo isso não. O Loriel Rocha publicou no Facebook dele publicou no Medium, no site, um artigo dele no dia 13 de dezembro de 2018, intitulado O Portugal de Dom Afonso Henriques inventado por Olavo de Carvalho no Jardim das Aflições. E aqui então o Loriel fez uma análise, de fato, deste trecho do Jardim das Aflições em que Olavo comenta em poucas linhas, diga-se de passagem, a respeito da fundação de Portugal a partir de Dom Afonso Henriques. Então, o meu comentário aqui é uma tentativa de separar a treta da crítica, né? Eu não entrarei em detalhes e no assunto da treta, da briga, das ocasiões emocionais, psicológicas que envolve muitas críticas que o Loriel tem feito contra o Olavo. Não é o meu interesse e quero distância desse tipo de picuinhas. Mas chama atenção que até pouco tempo atrás o Loriel tecia elogios ao Olavo, considerava ele um grande filósofo brasileiro da atualidade, se não o maior. Havia um vídeo no YouTube do IMUB, no canal do IMUB, O que Penso sobre Olavo de Carvalho, que era um vídeo um tanto elogioso, em que o Loriel falava do professor Olavo, e depois que começou essas tretas de um ano para cá, esse vídeo saiu, ele deletou. E também o próprio Loriel Rocha, no curso dele Memórias do Subsolo, tem algumas aulas uma aula sobre a apostila do Olavo, Inteligência e Verdade. O Loriel usa essa apostila como mote para desenvolver a aula e trabalhar o conceito de inteligência e verdade a partir dessas categorias desenvolvidas pelo Olavo no texto. Portanto, reconhecendo que este texto do Olavo é uma apostila de filosofia do Olavo, tem a sua importância para ser tratada numa aula exclusiva do seu curso próprio, lá do Memórias do Subsolo, bem como no próprio Memórias do Subsolo tem 3 ou 4 aulas que o Loriel dá baseado no livro do Olavo, A Nova Ordem Mundial, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Deixa eu ver aqui. Isto. O livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate do Olavo com o Dugin. Então o Loriel Rocha também dedicou algumas aulas desse curso para tratar desse tema da teoria das 3 grupos que lutam pelo poder global. Então o Loriel usa essas categorias do Olavo, inclusive tem uma palestra do Loriel mais antiga, de uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás, que ele fala sobre essa teoria do Olavo, dessas 3 forças que lutam pela hegemonia global, sempre num sentido de elogio e partindo a sua própria análise a partir destas categorias que Olavo lançou a público. Então, esse é um pouquinho da história, né? Então, o Loriel mudou sua percepção da figura do Olavo, enfim, e eu não vou entrar nesse ponto. Não me interessam essas querelas de ordem emocional, psicológica e de eventual briga de ego. Não é esse o ponto. Eu quero fazer um comentário da crítica. Então, se alguém tem interesse por esse ponto aqui, vamos lá. O Olavo no Jardim das Aflições, então, a tese central do Jardim das Aflições é uma investigação a respeito que identifica que a história do Ocidente é marcada pela ideia de império. E este império fundador e inspirador é o Império Romano. Então, Olavo vai desenvolver toda uma narrativa histórica do Ocidente, considerando como pano de fundo essas tentativas de implantar um novo império no Ocidente. E isso, ao longo da história do Ocidente, passa por vários países, várias nações e culmina no Império Americano. Essa é a ponta da discussão
do Jardim das Aflições, né? O Império Americano, a partir do século XIX, que se consagra no século XX, passa a ser o país onde este império passa a figurar e moldar e influenciar o Ocidente inteiro. Inclusive, Olavo vai dizer que o Império Americano é o maior de todos os impérios que já aconteceu no Ocidente. Então essa, em poucas linhas, é a tese central, né, a temática do núcleo duro da tese do livro Jardim das Aflições. O Loriel não está discutindo isso. O Loriel está discutindo uma certa altura do livro do Jardim das Aflições, inclusive dentro já da análise do Império, né? Portanto, quando Olavo entra na análise da tese do livro, que é no parágrafo 27, translace Imperi, breve história da ideia imperial. Então, Olavo vai entrar aqui na página 266 do livro, onde ele vai começar a falar desta questão do Império no Ocidente. E nesta narrativa, lá pelas tantas, o Olavo cita, já entrando na modernidade, no século XVI, o fenômeno de Portugal, né, no contexto da sua ambição também imperial, e cita lá em algumas poucas linhas o Dom Afonso Henriques, né, que na verdade remonta o século XII ou XIII ali, quando é reconhecido a fundação da monarquia portuguesa com Dom Afonso Henriques, a partir da aparição de Cristo em Ourique, antes de uma batalha com os muçulmanos, quando o Dom Afonso Henriques, com um exército pequeno, diante da força dos muçulmanos, Cristo aparece para ele e diz que ele vai vencer a batalha, vai vencer os 5 reis muçulmanos, e assim se sucedeu, né? Dom Afonso Henriques venceu e ali teria se fundado a monarquia portuguesa. Diz de passagem, importante destacar essa questão, neste sentido a monarquia portuguesa se diferencia das demais monarquias cristãs da Europa, porque as monarquias cristãs da Europa, medievais, elas eram sagradas pelo Papa, como a própria primeira monarquia cristã católica foi do Carlos Magno, que Olavo retrata aqui no livro. Eram sagradas pelo Papa, pela autoridade espiritual. Enquanto que a monarquia portuguesa, a partir da aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques, foi uma monarquia consagrada pelo próprio Jesus Cristo, nesta aparição em Ourique. E aí se funda Portugal e todos os desdobramentos da história de Portugal, que culmina, inclusive, na descoberta e na história do Brasil. Só que o Olavo aqui nesse trechinho que ele fala de Dom Afonso Henriques, é um trecho curto, né? Ele está inserindo Portugal dentro da narrativa do Império Ocidental, né? Ele já tinha falado da Espanha, da Inglaterra, da Itália e etc., outros reinos e impérios que começou a surgir ali no século XV, desmembrando do Império Romano, né, e surgindo os impérios nacionais, com religiões nacionais, e que para o Olavo, inclusive, já é uma degeneração da ideia imperial, ou do processo imperial, né? Não é um império virtuoso quando nós estamos já na altura do século XVI, tem isso aí também no Jardim das Aflições. Mas o Loriel pega aqui, né, acentua aqui que o Olavo ignora completamente a história real de Dom Afonso Henriques, né? O Olavo diz o seguinte, que é o próprio trecho que o Loriel Rocha pegou para fazer a sua análise pontual. Na página 284 e 85, temos a seguinte afirmação, abre aspas, agora citando o Olavo. Em Portugal, Afonso Henriques havia subjugado os outros senhores feudais e criado um reino da noite para o dia, literalmente. Já que, não contando com um exército numeroso, recorria ao expediente de saltar pessoalmente pela janela de seus inimigos, enquanto dormiam, e degolá-los na cama. Ao despertarem, os servos e cortesãos eram informados de que o castelo tinha um novo senhor. Assim, de janela em janela e de pescoço em pescoço, nascera o reino de Portugal, segundo comentavam os juristas da época. Então, Olavo deixa muito claro que o reino de Portugal nasceu a partir de uma motivação completamente assassina, né, por parte do Dom Afonso Henriques. Enquanto há toda uma outra tradição da historiografia,
mais relacionada a uma historiografia de caráter cristão, né, e não uma historiografia, como o Loriel aponta aqui, de caráter liberal, esquerdista, anticlerical, que o Olavo se baseou para citar esta passagem. Essa historiografia reconhece que realmente Portugal é fundada com Dom Afonso Henriques, a monarquia portuguesa, mas devido a uma aparição de Cristo que legitimou a batalha de Euriques, no qual Dom Afonso Henriques foi vencer. E aí sim surgiu a monarquia portuguesa. Então, nesse sentido, a monarquia portuguesa, antes dela ser uma monarquia ou uma nação que surge de um facínora que assassinava os reinos próximos, surgiu de um mito cristão consagrado na própria aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques. Então, o surgimento de Portugal tem uma conotação muito mais grave e, sobretudo, espiritual, cristã, do que um assassino que saiu por aí degolando seus vizinhos na calada da noite. Então, é isso que o Loriel está criticando na visão que o Olavo tem da história da fundação de Portugal, que está aqui no livro Jardim das Aflições. Qual é que é o problema aqui? Vale dizer, esse ponto aqui é um ponto circunstancial da narrativa integral do Jardim das Aflições. O Loriel não está atacando necessariamente a tese do livro Jardim das Aflições. Ele está atacando uma nuance importante, por mais importante que seja, mas é uma nuance dentro da narrativa maior. A meu ver, isso aqui, a análise do Loriel não impugna o livro Jardim das Aflições, mas me parece que impugna, sim, essas poucas linhas que o Olavo escreveu a respeito da fundação de Portugal, né, dando a entender muito explicitamente que Portugal nasceu de um ímpeto assassino. Ponto final. É isso que está no Jardim das Aflições. E o Loriel Rocha chama a atenção que não é bem por aí, que Portugal nasce a partir de uma aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques. Portanto, tem um mito fundador de Portugal, espiritual cristão. Nada disso está aqui no Jardim das Aflições. Então, me parece que neste ponto específico o Loriel tem coisas importantes a nos dizer. E eu não duvido que hoje o Olavo eventualmente venha até a concordar com isso e reconhecer que foi um trecho de passagem, que ele se baseou em dois autores aí e foi embora a narrativa do livro, né? Não me espantaria se o Olavo aparecesse e reconhecesse que está muito... tem uma lacuna muito grande, que está muito equivocada, talvez, a própria descrição aqui do surgimento de Portugal, como ele colocou nestas poucas linhas no Jardim das Aflições. Agora, a própria visão integral do Jardim das Aflições, que é uma crítica avassaladora ao Império Americano. Parece que poucas pessoas se dão conta disso. O Jardim das Aflições é uma crítica avassaladora ao Império Americano. E que império é este? É um império liberal, capitalista, leigo e maçônico. Então, nesse sentido, lá pelas tantas, a gente vai começar a perceber que tem muita coisa aqui no Jardim das Aflições que estão muito parecidas, em acordo com muitas das aulas do Loriel a respeito de maçonaria, nova ordem mundial, movimento revolucionário, que está aqui no Olavo. O Olavo fez algumas ressalvas no pós-fácil dessa terceira edição, que saiu pela Vida Editorial em 2015, mas que não impugnam o fato central de que existe sim uma ambição expansionista, imperialista, laica, maçônica americana. Né? Embora haja um povo cristão conservador nos Estados Unidos, na verdade este império laico americano não representa esse povo. Representa uma ambição tecnocrata americana. Então, eu vejo que teria muita coisa aqui que o Loriel concordaria com a tese do livro. Então, eu destacaria o seguinte: a crítica do Loriel não impugna o livro Jardim das Aflições. Para mim, claramente, sequer tem essa pretensão, né? Apesar de um tom
de tentar difamar o Olavo aqui, usando filósofo entre aspas, e aqui faz parte daquele joguinho de guerra emocional, psicológica e de ego que eu não vou entrar no mérito, não vou concentrar a análise de que o L'Oréal chamou o Olavo de filósofo entre aspas, eu estou concentrando a análise no conteúdo que o L'Oréal está trazendo, deixei de lado a treta que não me interessa. Agora, o conteúdo que o L'Oréal trouxe me parece extremamente pertinente. Ele tem várias aulas sobre isso, História de Portugal. O L'Oréal reconhecidamente é um especialista em História de Portugal. Então eu acho que neste ponto, sobre Milagre de Eurique, Fundação de Portugal, Dom Afonso Henriques, que é um tema que o L'Oréal vem tratando há muito tempo, em inúmeras aulas, e o Olavo tratou aqui em meia dúzia de linha, eu acho que vale a pena prestar atenção no que o L'Oréal tem a dizer sobre isso. E, como eu falei, não me surpreenderia se o Olavo, se ele viesse a comentar o caso, reconhecesse que aqui no Jardim ele escreveu poucas linhas e foi insuficiente, talvez até equivocado e tal, teria que rever isso. E eu finalizo ainda comentando o seguinte, o Jardim das Aflições é uma obra muito vasta, é realmente uma obra elogiável, e não significa que ela não tenha problemas pontuais, como me parece que é o caso aqui da visão que o Olavo tinha a respeito da Fundação de Portugal. O Olavo tem um pós-fácil nessa edição 2015, em que ele faz alguns ajustes e correções sobre a própria visão dele a respeito dos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que o Olavo possivelmente faria outros retoques e ajustes na obra, se isso fosse viável, né? Retomar a obra, rever, reanalisá-la ponto por ponto e dizer, tira essas linhas, adiciona isso. Os próprios escritos do Olavo ao longo desses últimos 20 anos já demonstram que vários pontos no decorrer da narrativa seriam ajustados, corrigidos e etc. Então, não é grande problema também isso aí, né? É perfeitamente normal, não impugna talvez a tese central do livro. E é isso que eu tinha para dizer. Eu acho que esse texto do L'Oréal, tirando aqui as tentativas de difamar o Olavo, o conteúdo que o L'Oréal está trazendo me parece muito oportuno. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para trazer aquilo que eu sei, que eu li a respeito tanto do Jardim das Aflições, quanto do L'Oréal, que não é só esse texto, eu já vi várias aulas dele e programas de rádio sobre esse assunto, e me parece que o L'Oréal deve ser ouvido em relação a essa questão da história de Portugal e, por fim, desse ponto que ele trata nesse artigo, um pouco zoado, mas em termos de conteúdo vale a pena conhecer e quem sabe não estejamos aí abrindo uma discussão, né, séria, né, que se concentre nos pontos realmente relevantes e a gente possa discutir com um nível melhor e, de fato, essa obra fascinante que é O Jardim das Aflições, do professor Olavo. Então, era isso e boa leitura a todos aí que se aventurarem a ler e se informar a respeito dessa bela discussão. E até o próximo.